Curativos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva, deixe o seu gostei e o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre curativos. No momento do trauma, são interrompidas as conexões vasculares e venosas, sendo que quanto mais extenso o traumatismo, maior é o número de elementos lesados. Podem ser encontrados nas feridas tecidos desvitalizados, sangue extravasado, micro-organismo ou corpos estranhos, como terra, fragmento de madeira, vidro e outros, dependendo do tipo de acidente e do agente causal. Após a lesão tecidual de qualquer natureza, o organismo desencadeia a cicatrização, considerado um processo extremamente complexo, composto de uma série de estágios interdependentes e simultâneos, envolvendo fenômenos químicos, físicos e biológicos. Conforme a intensidade do trauma, a ferida ela pode ser considerada superficial, afetando apenas as estruturas de superfície, ou grave, envolvendo vasos sanguíneos mais calibrosos, músculos, nervos, fáscias, tendões, ligamentos ou ossos. Independentemente da etiologia da ferida, a cicatrização segue um curso previsível e contínuo, sendo dividida didaticamente em 3 fases: uma fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. O cuidado com as feridas traumáticas é determinado pela forma como são tratadas, e cada tipo de fechamento da ferida tem um efeito sobre a cicatrização, onde pode ocorrer cicatrização por primeira, segunda ou terceira intenção. Os objetivos do curativo são a proteção da ferida, prevenção de infecção em caso de fechamento por segunda intenção ou uso de dreno e facilitação do processo de cicatrização. A escolha do curativo irá depender do tipo de procedimento, o tamanho da ferida, a presença de drenagem ou sinais de infecções no sítio cirúrgico. Antes de falarmos sobre os curativos, vamos falar um pouco sobre as feridas limpas. Nas feridas limpas não drenadas, recomenda-se o uso de curativo nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Se a incisão estiver seca, recomenda-se limpeza com água e sabão e secagem com gás estéril. Não é recomendado o uso de PVPI nestas feridas. Não há evidências de prejuízo e cicatrização e de aumento de sinais de infecção em feridas descobertas. Se houver saída de secreção serosa ou sanguinolenta, a limpeza deve ser feita com soro fisiológico estéril, repetindo-se quantas vezes for necessário, até interrupção da drenagem. Cobertura da incisão é recomendável para evitar que a secagem suje a roupa de cama e do paciente. Esta cobertura ela pode ser feita com uma única compressa de gás estéril, com o mínimo de fita adesiva ou curativo adesivo sintético. Em caso de indicação de cobertura em feridas limpas, a literatura aponta vantagens para o uso de gaze seca e esparadrapo, quando comparada com materiais sintéticos. As coberturas elas devem ser limitadas somente ao local da incisão. Coberturas semi-oclusivas, filme plásticos, são parcialmente permeáveis e impedem o contato com substâncias contaminadas, podendo ser utilizadas nesse tipo de feridas, especialmente quando é utilizada sutura intradérmica. O seu fator limitante é o aumento de custos. Feridas infectadas. O
processo de cicatrização só será iniciado quando o agente agressor ele for eliminado e o exudato e os tecidos desvitalizados retirados. Fundamental nesta situação é a limpeza meticulosa. O excesso de exudato ele deve ser removido juntamente com exotoxinas de debris, pois a presença desses componentes pode retardar o crescimento celular e prolongar ainda mais a fase inflamatória, o que prejudica a formação do tecido de granulação. A limpeza pode ser realizada com soro fisiológico estéril com auxílio de gás e seringa até o final do processo infeccioso, e os curativos devem ser trocados sempre que saturados. O uso da solução fisiológica limpa e umedece a ferida, favorecendo a formação do tecido de granulação, amolecendo os tecidos desvitalizados e favorecendo o debridamento autolítico. As soluções antissépticas, em sua maioria, não são indicadas para feridas abertas, pois apresentam um aumento das reações inflamatórias e dificulta o processo de cicatrização. Existem alguns fatores que interferem no processo de cicatrização. Alguns fatores sistêmicos são oxigenação e perfusão tecidual deficientes, distúrbios nutricionais, presença de infecção, distúrbios do sistema hematopoiético, distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos, distúrbios neurológicos, tabagismo, distúrbios de coagulação, distúrbios vasculares, imunossupressão, falência renal, uso de corticoides, radioterapia e quimioterapia, idades extremas e doenças crônicas. Fatores locais também são importantes: presença de infecção, presença de corpos estranhos, tecidos necróticos e crostas, ressecamento, edema, pressão, fricção e cisalhamento. Localização da ferida. Agora vamos falar sobre as características de um curativo ideal. Manter a umidade no leito da ferida. Manter a temperatura em torno de 37 graus no leito da ferida. Observar o excesso de exudato. Absorver o excesso de exudato, mantendo uma umidade ideal. Prevenir a infecção, devendo ser impermeável a bactérias. Permitir a sua remoção sem causar traumas no tecido neoformado. Não deixar resíduos no leito da ferida. Limitar a movimentação dos tecidos em torno da ferida. Proteger contra traumas mecânicos. Curativos que utilizam coberturas autoaderentes à base de hidrocoloides, filme transparente, dispensam o uso de instrumental, pacote de curativo. Recomenda-se luvas de procedimento, uma vez que o leito da ferida não vai ser tocado após a limpeza da lesão com soro fisiológico em jato. Secar a pele em volta da ferida e aplicar a cobertura, que deverá cobrir 2 centímetros de pele íntegra em torno da lesão. Curativos primários: alginato de cálcio, carvão ativado. Ficam em contato direto com a lesão e exigem uma cobertura. Deve-se usar obrigatoriamente luvas estéril no momento da manipulação da placa e da adaptação dela no leito da ferida. Procedimentos: lavar as mãos com a técnica correta e fazer antisepsia com álcool glicerinado antes e após o procedimento. As pinças usadas durante o curativo devem estar com as pontas baixas, prevenindo a contaminação. Usar gaze uma só vez. Lavar a ferida com soro fisiológico em jato, usando um frasco de soro fisiológico de 250 ml furado com uma agulha, a fim de promover pressão suficiente para remover o exudato da ferida e eventuais corpos estranhos.
Secar a pele ao redor da ferida sem tocar no leito desta. Adequar os curativos ao tamanho da ferida. Remover ao máximo as secreções, corpo estranho e tecido necrótico. Fechar os curativos primários cobertos com gaze ou compressa, fazendo uma proteção de pele do paciente com adesivo microporoso e vedar com esparadrapo comum. Para manter o meio úmido, observar e anotar o aspecto da lesão e o curativo realizado na papeleta e no instrumento de evolução de feridas. Quais os tipos de curativos? Alginato. Ele é indicado em lesões infectadas ou não, com média ou alta exsudação, com sangramento ou em presença de necrose e fibrina. Usado como curativo primário, por ser aplicado sobre o leito da ferida, necessitando de um curativo secundário para ocluir ou fixá-lo. A frequência de troca deve ser avaliada de acordo com a quantidade de exsudato presente na ferida, podendo permanecer até 4 dias. Hidroculoide. Indicado em feridas não infectadas, com médio e baixo volume de exsudação. Pode ser usado em presença de tecido necrótico e fibrina. A troca do curativo deve ser realizada sempre que ocorrer vazamento do gel. Poderá permanecer por até 7 dias. O gel formado com o exsudato da ferida tem cor amarelada e odor desagradável, que desaparece após a limpeza da ferida. Hidroculoide em grânulos. Indicado para feridas profundas e altamente exsudativas. São associados ao uso das placas. Os grânulos preenchem o espaço morto no leito da ferida. Aumentem a observação do exsudato, ampliando o tempo de permanência das placas. Papaina 1%, 5% ou 10%. Indicada para feridas necróticas e na presença de fibrina, sendo contraindicada em casos de lesão isquêmica. Não deve ser usada ou misturada com substâncias derivadas ou compostas de ferro ou iodo, pois é facilmente oxidada. Colaginásia 10% sem cloranfenicol. Indicada em lesões isquêmicas e feridas necróticas. Carvão ativado com prata, indicado para lesões infectadas com média e alta exsudação, com ou sem odor. Curativo primário, exigindo sempre a cobertura com um secundário, deve ser trocado sempre que estiver saturado, podendo permanecer por até 7 dias. Curativos de filmes transparentes. É indicado para locais de inserção de catéteres periféricos, catéteres centrais, tunelizados ou não, catéteres de pressão intracraniana, catéteres umbilicais e para proteção diária de proeminências ósseas em pacientes de alto risco para desenvolvimento de úlcera de pressão. Um catéter deve ser trocado a cada 72 horas nas áreas de pressão. Pode permanecer por 7 dias. Espuma de poliuretano. É indicada para feridas com perda tecidual profunda, parcial ou total, sendo que nas cavitárias é utilizada na forma de enchimento. Em feridas com perda tecidual superficial, onde há predomínio de tecido necrótico, está contraindicado. A frequência de troca dessa cobertura depende do volume de exsudato drenado, podendo permanecer no leito da ferida por até 5 dias. Na apresentação de envoltório, faz-se necessária a utilização de cobertura secundária, como gaze dupla, estéreo ou filme poliuretano. Açúcar. Feridas infectadas. Por ser um produto de fácil acesso e baixo custo, é amplamente difundido. Apresenta inúmeros inconvenientes como necessidade de trocas frequentes a cada 2 ou 4 horas, dor intensa pela acidificação do meio.
triglicéridos de cadeia média e ácidos graxos essenciais, indicados para o tratamento de feridas infectadas ou não, debridadas previamente, médio ou pouco exudativas. A ferida deve ser irrigada com a solução e coberta com um curativo oclusivo. As trocas devem ser diárias. Se você deseja fazer um curso completo de atendimento pré-hospitalar, entrar para esta área de saúde e saber como salvar uma vida, confira o link aqui abaixo na descrição. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e seja um parceiro também do nosso canal. Clique aqui na opção de valeu e deixe para nós o seu apoio. Não esqueça de compartilhar também com seus amigos. Tudo de bom pra você e até o próximo vídeo!